Fala galera, ó, o palpite aqui ó, pro dia 11/7, trazendo dessa forma agora que fica um pouco mais explicativo, né? Mais fácil de explicar e para as pessoas estarem entendendo um pouco melhor o porquê do palpite, né? Então eu vou passar o detalhe do jogo e passar o palpite depois para ficar bem mais tranquilo. A gente vai começar aqui com Colo-Colo e América. Eu separei esses 4 jogos aqui, né? Colo-Colo América, Corinthians e Universitário, Rosário e o jogo do Tucumã. Começando com Colo-Colo e América, a gente vê aqui que o Colo-Colo tá como favorito, tá pagando 1,70 no jogo, 1,70 na vitória, e o América tá 5,25. A gente pegando aqui os últimos confrontos para base da nossa análise, voltando só aqui, alguns jogos conseguem parecer aqui o desfalque, alguma coisa, então facilita também na hora do palpite. Confrontos aqui, os últimos jogos do Colo-Colo, o Colo-Colo perdeu o jogo pro Boca, o Colo-Colo que veio da Libertadores, né? Tem alguns empates, 2 vitórias e derrota pro Boca nos últimos 5 jogos. E o Colo-Colo em casa, o único jogo que ele perdeu nos últimos 5 jogos foi um jogo que ele teve jogador expulso, então dificultou um pouquinho o desenvolvimento da partida. Passando aqui pro América, o América nos últimos jogos não vem bem na parte da Sul-Americana, conseguiu uma vitória no Corinthians aqui no Brasileiro, mas vem com bastante derrota. O América fora de casa, vem com 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Ganhou do Penharol. O Penharol é uma fase bem ruim também na Sul-Americana. E empatou com o Atlético Mineiro num clássico. Até que jogou melhor, jogou bem na partida. Vendo essa questão do América fora de casa, o América costuma tomar bastante gol. Você vê? Sempre tomando gol o América. E o Colo-Colo em casa, ele faz gols também. Tem jogos com gols. Para esse jogo, a gente dando uma olhada aqui nas odds da partida, o mercado de gols, o over 1,5, tá pagando 1,36 na Bet365, 1,40, entre 1,36 e 1,40. Tá pagando razoável pro que é o jogo. Não, tem tendência de gol, não é tão tendencioso assim, mas eu gosto mais do dupla chance, Colo-Colo empate, pagando 17. Não tá pagando absolutamente bem, mas é uma aposta que eu vejo valor. Então a gente vai de Colo-Colo empate nesse jogo aqui. Voltando aqui agora, a gente vai pro jogo do Corinthians. No jogo do Corinthians, a gente tem aqui o Corinthians como favorito, subiu até um pouquinho a odd do Corinthians hoje. Tá pagando 1,80, tava pagando menos, tava pagando 1,60. Então o Corinthians já não é tão favorito assim como o mercado esperava antes. Vendo aqui os últimos jogos, o Corinthians vem de bastante derrota, 3 derrotas e 3 vitórias, conseguiu vencer, 2 vitórias, né? Conseguiu vencer o Atlético fora de casa. O Atlético mesmo que empatou com o América Mineiro, né? Que a gente viu na outra análise aqui. O Corinthians em casa tem a derrota para o Bragantino, mas de forma geral tem um bom desempenho dentro de casa. Agora a gente vai pro Universitário. O Universitário tá uma sequência boa de jogos aí, de vitórias, 3 vitórias seguidas, mas pelo campeonato lá do Peru e na Sul-Americana, um nível um pouquinho mais baixo, né? E nos últimos jogos fora de casa, o Universitário vem com 3 derrotas, vem com uma vitória num jogo que foi mais tranquilo e um empate contra o Cienciano. Para esse jogo, a ideia do palpite aqui é... Vamos ver as odds primeiro, né? No over, não vejo muita tendência para gols nesse jogo, já que o Corinthians faz jogos bem seguros. Então o e-mail tá até pagando alto, 1,44. O menos 3,5 tá pagando 1,18. Tá pagando realmente o fato que pede o jogo. Mas eu gosto muito da opção do Corinthians vencendo. Aqui, ó, 1,17 dupla chance. Gosto da opção do Corinthians vencendo. O Corinthians precisa dar uma resposta. O Corinthians precisa se impor um pouco mais dentro de casa. Então eu prefiro arriscar um pouquinho nesse jogo aí e botar a vitória do Corinthians.
Corinthians para vencer esse jogo. Agora nos jogos aqui da Argentina, a gente tem jogos bem equilibrados. Aqui ó, dá pra ver os desfalques do time. As odds bem parelhas aí. O Rosário um pouquinho, odd um pouco melhor. Pela classificação, como já é um campeonato nacional, a gente consegue acompanhar a classificação, né, que facilita também. O Rosário aqui ó, ele vem em oitavo. O Córdoba está em 16º. A gente pode ver que não é um jogo muito para gols. Tanto o Córdoba não faz, tanto também não toma. O Rosário é um pouquinho melhor na parte ofensiva. A gente acompanhar aqui os últimos jogos. Olha só, os jogos do Rosário. Bastante empate ou derrota. E jogos com poucos gols, né? 0x0, 1x0. Perdeu de 1x0, 1x1, 0x0. Ganhou de 4x1 do Instituto. Rosário em casa. Vem de 2 empates. 0x0, 1x1 e 3 boas vitórias aí, né? 4x1, 4x1 e 2x1. Agora já o Córdoba, nos últimos jogos, não perdeu. Vem de 2 vitórias aí, 3 empates. 2 vitórias, 2x0. E 3 empates, sendo 2 0x0. E fora de casa, empatou os últimos 4 jogos aí. Empate até com gols, né? Só um 0x0 contra o São Lourenço. O São Lourenço tem defesa bem fechada. Como o Córdoba não é muito de ganhar os jogos, a tendência do jogo Córdoba é segurar um pouco a partida e empatar. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Eu gosto muito do dupla chance aí no Rosário. Tá pagando 1,25, não tá pagando mal. Tá pagando legalzinho. Para gols, não vejo muita oportunidade de gols. Foram um jogo ou outro que teve gols. Então, pode ser até um jogo para poucos. Para menos 3,5, pagando 20. Também tá pagando razoável. Mas eu vou nesse jogo aí de dupla chance Rosário e empate. Pagando a 1,25. Para fechar nosso último jogo aqui, o jogo do Tucumã. Tucumã bem baseado no jogo do Rosário aí, né? Pra gente ver os desfalques dos times. Classificação. São 2 times próximos da tabela. O Ginásio tá até um ponto à frente. Só que a gente já percebe que são times que fazem poucos gols e tomam mais gols do que fazem, né? Então é um jogo para poucos gols aí só de olhar aquela parte da classificação. Nos últimos jogos aí, Tucumã vem de 3 vitórias e 2 derrotas. As derrotas com gols, né? 4x1 e 2x1. E vitórias, 2 de 1x0 e uma de 2x1. Tucumã em casa vem de 3 jogos com vitórias. Então, e 2 derrotas. Então fica aquela do Tucumã ganha ou perde, né? Mas eu gosto mais dessa questão aí da pesar a vitória. E o adversário, o Ginásio, dos últimos jogos, tem empatado, perdido, venceu um do Huracão. O Huracão também não está numa fase boa. Então a gente vê que segura bastante empate. Os jogos da Argentina não têm sido isso, né? Bastante empate nos jogos bem seguros, poucos gols e muito empate. O Ginásio fora, ele empata ou perde. Não é de marcar gols. Você vê que fora de casa o Ginásio só marcou o gol no último jogo contra o Nilson, foi 2x2. Outros jogos não marcou. Então pesa bastante esse jogo aí pro dupla chance também. Pode também entrar um empate anula também, não seria ruim. Vamos ver o mercado de gols aqui como que tá pagando. Mais de 1,5 pagando 1,50, pagando alto. Porque a tendência do jogo é ser bem baixa a questão de gols. E 3,5, menos 3,5, pagando 1,14 até baixo também. Poderia até arriscar um menos 3 aí. 2,5 já não arriscaria tanto. Mas seria mais ou menos essa opção. O dupla chance tá pagando 1,22, tá pagando razoável. Creio que vale a pena entrar nesse dupla chance sim. Então a gente fechou nossos 4 jogos que eu separei para o dia 11.
Não tem muitos jogos, tem alguns outros jogos aí, mas pro vídeo também não ficar muito longo e a gente tá iniciando essa forma de palpite. Então, para ficar mais tranquilo pra gente ver. Então, é Colo-Colo. A gente vai de casa empate, Corinthians vencendo. Os dois jogos Argentina, dupla chance, Rosário empate e Tucumã e empate. Valeu, galera. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo o nosso conteúdo. E depois aí do vídeo tem aquele bilhete pronto. Valeu, galera. Tamo junto.